todos! Hoje nós vamos comentar nessa aula, nós vamos abordar a sífilis na mulher. Eu sou Adriana Campaner, eu sou a responsável pela PTGI da Santa Casa de São Paulo, sou adjunta professora dessa faculdade e sou a presidente da Comissão Nacional de PTGI da FEBRAS. Por que a gente vai falar de sífilis? Porque sífilis, apesar de ser uma infecção transmissível, que a gente fala que é de populações mais humildes, a gente vai comentar, essa doença está aumentando muito a sua incidência, a prevalência em nosso meio e no mundo inteiro. A sífilis é causada pelo Treponema pálido, é uma bactéria que é uma infecção sexual e pode ser verticalmente transmissível, causada, como falei, pelo Treponema pálido, que é uma bactéria que é um patógeno humano obrigatório. É uma bactéria microaerofílica móvel, em forma de saca-rolha, que não pode ser visualizada em uma microscopia óptica normal. A sua modalidade clássica, ela vira em torno do eixo e ela tem movimentos de vai e vem. A espiroqueta, como ela é também chamada, pode sobreviver até 10 horas em superfícies úmidas, entanto, ela é muito sensível à ação de sabão e outros desinfetantes. Então, ela não pode ser visualizada, como eu comentei, em microscópio. E, então, ela também pode ser cultivada, meios de cultura. Então, a gente vai ver que, na sua pesquisa, a gente vai ter que utilizar outros métodos. Aqui para mostrar, como eu comentei para vocês, que a prevalência desta doença está aumentando. Nessa publicação de 2019, eles apresentaram aqui as 4 infecções transmissíveis curáveis, que a Organização Mundial de Saúde coloca, mais prevalentes, que são a clamídia, a gonorreia, a tricomonas e a sífilis. Então vejam, a gente tem uma prevalência alta em todas as regiões do mundo. Aqui, nessa publicação de 2017, com dados de 2012, vocês veem que existe em todo o mundo a prevalência elevada da sífilis. Vejam, aqui nas Américas, 937 mil casos no ano. Na África, então, em países em desenvolvimento, bate em termos de número de casos. Este é uma publicação do CDC, dentre essas infecções transmissíveis. Vejam, a gente teve no ano de 2020, nos Estados Unidos, uma prevalência e incidência muito próxima da sífilis no ano, olha quantos mil casos. Só lembrando para vocês que prevalência é o número de infecções num determinado período. Você pega uma população e você avalia, você não sabe se foi agora que pegou. A incidência são os novos casos que apareceram. Em relação ao Brasil, a gente entrando no site do Ministério da Saúde, agora recente, vocês podem ver o número de casos de sífilis adquirida, não sífilis congênita, que tem uma tabela diferente, de 2012 a 2023. Vocês podem ver aqui, como eu comentei com vocês, o número de casos ele está aumentando durante os anos. E a taxa de detecção, olha, em 2012, 14,1, agora está em 104. Os homens, eles representam uma maioria em relação aos casos de sífilis em relação, né, entre as mulheres aqui no nosso país e também em relação ao mundo.
Então, como eu comentei com vocês, é importante a gente saber do da sífilis, a gente saber da doença, saber como diagnosticar, rastrear e tratar, para tentar diminuir esse ciclo, essa grande número de casos. Como que a bactéria, ela é transmitida? De maneira sexual é o principal. Essa transmissão, ela ocorre principalmente nos estágios primário e secundário, quando as lesões ou erupções estão presentes. O treponema geralmente penetra por abrasões macro e microscópicas na pele, pelo contato sexual ou em membranas mucosas íntegras até mesmo. Pode ocorrer em qualquer área do corpo e um exudato, ele com 10 organismos posso transmitir a doença. Então vejam, a sífilis ela é facilmente transmissível. Pacientes assintomáticos na fase de latência podem transmitir, podem também. A disseminação vertical existe de mãe para filho, de maneira transplacentária durante qualquer período da gestação, ou quando a gestante ela tem uma lesão em genitais, eu posso ter o bebê no momento do parto adquirindo esta infecção, e outros casos raros que são descritos por transfusão sanguínea e compartilhamento de seringas. O treponema, ele tem uma patogenia própria dele. Ele tem uma virulência que é dada pela produção de uma enzima hialuronidase, que ele vai o quê? Disseminar, invadir os tecidos. Essa motilidade saca-rolha dele, que ele se move em substâncias espessas e ele dissemina fácil. E ele se reveste com a fibronectina, que ele pega do ser humano, que é um revestimento protetor e previne que ele seja destruído. Então, vejam, os treponemas, eles têm essa fisiopatologia que é importante. Ele adere às mucosas, ou a pele, produz hialuronidase, consegue invadir o tecido. Ele se reveste da fibronectina do hospedeiro, e aí impede a sua fagocitose e o seu reconhecimento imunológico. Ele pode, a partir daí, penetrar nos vasos e ele se dissemina pela corrente sanguínea. Então, vejam, a partir do momento que eu tenho a infecção local, essa infecção, depois de um pouco tempo, ela se torna uma infecção sistêmica. E o que causona as manifestações é a resposta imune do hospedeiro. Então, a bactéria ela vai se localizar primeiro no sítio de penetração, depois ela se dissemina por sangue, e onde ela se deposita, ela vai levar a uma reação do organismo, e essa reação que leva aos sintomas que a gente vai comentar. Então, eu tenho essa infecção, eu tenho a sífilis primária no local da infecção, onde o agente penetra, depois eu tenho uma disseminação sanguínea com o quadro da sífilis secundária, o organismo contém esse quadro, e aí eu vou entrar na sífilis latente, que pode voltar a ser secundária, pode curar e pode evoluir para sífilis terciária. Em qualquer momento dessa infecção, dependendo da imunidade, eu posso ter o treponema chegando no sistema nervoso central, ocular e região auditiva. Então, eu posso ter a neurosífilis, a sífilis ocular e a otossífilis. Ela não ocorre numa fase terciária, ela pode acontecer em qualquer momento.
Então, como funciona? Essa primeira transmissão, após a infecção, a doença se torna rapidamente sistêmica e antes do aparecimento dos sinais e sintomas que a gente vai ver, o treponema se espalha pelo sistema sanguíneo, linfático, linfonodos e pode chegar ao sistema nervoso central. As manifestações clínicas resultam da resposta inflamatória provocada pelo agente que está se replicando nos tecidos. As manifestações iniciais do estágio primário e secundário, geralmente eles acontecem na pele e mucosas, mas a gente pode ter sintoma em qualquer órgão e tecido. A doença latente não tem sintomas, as manifestações tardias que a gente viu, a terciária, pode ser em qualquer tecido, e aquelas outras particularidades, neurosífilis, a ocular e a otossífilis, em qualquer estágio da doença. Então, uma pessoa que adquire a espiroqueta, que pega sífilis, como que essa doença evolui? O curso, ele vai depender do estado imunológico do hospedeiro, de terapia antimicrobiana para outros patógenos. A gente vai ver que muitas pessoas, de repente, fazem um exame e aí você pergunta: "Ué, você teve sífilis?". "Não, nunca". Às vezes ela tomou uma penicilina para garganta, para sinusite, e às vezes ela pode até se curar. Se não tratadas, 35% das pessoas vão progredir para cura espontânea, 35% vão permanecer em latência por toda a vida, eu vou descobrir pelos exames, e o restante pode progredir para sífilis terciária, mais ou menos 30 a 40% dos casos. Então, como que acontece? Eu tenho o bicho, ele penetrou, eu tenho um período de incubação que pode variar de 3 a 90 dias, com uma média de 3 semanas, e a gente vai ver por quê. Porque eu tenho esse tempo da reação do organismo, e aí que eu começo a ter os sintomas. Eu tenho a sífilis primária, que é o cancro, que se não, isso é uma evolução de uma sífilis não tratada. Aí, esse cancro some sozinho em 3 a 6 semanas, e aí depois de 3 a 12 semanas, eu vou ter a sífilis secundária, lesões sistêmicas, e aqui também, mesmo se não tratada, eu posso ter o desaparecimento da lesão e entrando numa sífilis latente precoce. Então, aqui eu não tenho sintomas e a bactéria, ela está no organismo, em qualquer tecido. Essa paciente aqui, até 1 ano, ela é considerada sífilis latente precoce, ela pode ter uma recorrência de aproximadamente 25% e apresentar lesões novamente. Essa paciente, após 1 ano, entra na fase de sífilis tardia e depois, nem a gente comentou, uma porcentagem de 15 a 40% pode ter a sífilis terciária, a sífilis neurológica, ocular ou de ouvido. Então, o que a gente vai lembrar é que aqui, até 1 ano, sífilis precoce, e aqui, após 1 ano, sífilis tardia. A sífilis primária, agora a gente vai comentar cada uma dessas fases da sífilis e as suas particularidades. A sífilis primária, vejam o que eu comentei com vocês. Aqui nós temos a penetração da espiroqueta. Então, ela faz o quê? Ela começa a se multiplicar no sítio da penetração e, ao mesmo tempo, ela vai se disseminar pelo sangue e vai para outros lugares do organismo. Então, após a entrada, essas proliferam e se disseminam para os órgãos de distância. As bactérias aí, elas são fagocitadas pelos neutrófilos, os polimórfilos nucleares e as células dendríticas. O que que acontece? As células dendríticas, elas reconhecem, elas vão para os linfonodos regionais e acordam os linfócitos.
Então, quem reconhece são as células dendríticas, elas acordam, avisam os linfócitos e os linfócitos vêm para fagocitar, imunidade específica. Então, as células aqui, as T1, migram para os focos e produzem citocinas. Então, a gente viu as bactérias, os polimorfos destruíram algumas delas, as células dendríticas capturaram, foram para os linfonodos, e aqui eu tenho as células dos linfócitos T1 vindo para cá. Aí o que eles vão fazer? Eles vão produzir citocinas, vão recrutar os macrófagos para destruir. No entanto, os macrófagos que contribuem para a produção do cancro. Então, como eu comentei com vocês, a sífilis, os sintomas são causados pela resposta imunológica. Então, eu tenho aqui o desenvolvimento do cancro no local de inoculação, e depois eu vou ter o quê? A cicatrização. Por quê? Os anticorpos que são produzidos aqui e complemento, eu tenho a oxidarização de bactérias e eu tenho a remoção dessas bactérias do sítio. Então, por isso que o cancro, ele demora para aparecer, por quê? Porque eu preciso dessa reação, dessa resposta imune, uma resposta específica que leva alguns dias para reagir. E por isso que eu tenho também a eliminação do cancro, porque as bactérias no sítio são destruídas. Então, após a inoculação, as bactérias proliferam, ativam os macrófagos e causam a formação dessa lesão primária, que é o cancro. Se clinicamente evidente, ele aparece em média 2 a 3 semanas, variação de 10 a 90 dias após a aquisição do treponema. Ele é uma pápula que vira uma úlcera, lembrando como que a úlcera do cancro duro é uma úlcera indolor, redonda oval, base endurecida, bem circunscrita, base limpa e margem elevada. Ela pode aparecer em qualquer região onde houve a inoculação. Então, ela pode ser na vulva, por exemplo, o paciente percebe essa úlcera, mas ela pode ser no interior, na vagina, pode ser no colo. Como ela é indolor, a paciente não percebe e a lesão ela não é diagnosticada. Geralmente essa lesão é única, mas em alguns indivíduos podem ocorrer lesões múltiplas e até dolorosas. Locais mais comuns: lábios genitais, região perianal ou boca. A linfadenopatia pode acontecer, ela é firme, ela é indolor, próximas regiões, então os linfonodos na vulva vão ser na região da virilha. Os cancros são altamente infecciosos e cicatrizam espontaneamente, sem tratamento, em aproximadamente 3 a 8 semanas. Então, vejam, aqui um cancro duro, uma base limpa e borda bem regular, aqui como outra lesão. Lembrando que a lesão ela pode ser única, mas em 25% dos casos eu tenho lesões múltiplas, que é mais comum em pessoas imunossuprimidas. Aqui, uma outra lesão de cancro duro, e aqui vejam a mesma paciente, uma lesão principal e outras lesões de secundarismo associadas. Uma outra lesão, aqui um pouquinho de fibrina, mas uma lesão única, bordas regulares, bem delimitadas. Então, como eu comentei, o cancro, ele pode aparecer aqui, vejam, na pele, na região perto do lábio, no próprio lábio. Essa paciente com múltiplas lesões, certo? De cancro duro e um pescoço, e aqui no pênis uma lesão. Então, vejam, o cancro duro é a sífilis primária, a resposta imune local. Mas como as espiroquetas acabam sendo destruídas
naquela localização, o que vai acontecer? O cancro, ele desaparece sozinho, e aí a gente tem a evolução para sífilis secundária. Na sífilis secundária, as lesões, elas vão ser parecidas com o que acontece na sífilis primária. Lembrem que eu comentei que os bichinhos, eles circularam pela corrente, pelo sangue, linfáticos e etc., e foram parar em outros tecidos. E nesses tecidos, geralmente, principalmente pele e mucosas, a gente vai ter aquele mesmo processo. Então, as espiroquetas estão chegando nos tecidos, e aí ele vai disseminar sistemicamente. E o que vai acontecer? Aquele mesmo processo com macrófagos e etc. E eu vou ter naquelas regiões a formação de lesões cutâneas. Então, o que a gente tem? Num primeiro momento, a gente tem uma erupção cutânea, lesões mucosas importantes, até em couro cabeludo, sobrancelha e etc. Vejam, a gente tem essa resposta imune que causa as lesões. No entanto, o que vai acontecer? Os macrófagos, aqui a gente viu, as células, elas vão conseguir conter esse processo. As espiroquetas vão sendo destruídas e, com isso, as lesões aparecem, são importantes e depois elas vão regredindo e diminuindo. Então, na sífilis secundária, as lesões refletem a disseminação hematogênica e aparecem entre 4 a 6 semanas após o início do cancro. Menos de 10% dos casos existe uma concomitância do estágio primário e secundário, como eu mostrei para vocês naquela paciente. Os sinais e sintomas da sífilis secundária costumam ser a primeira manifestação clínica, porque grande parte das pacientes, às vezes, não observa a lesão primária. E algumas pessoas têm a lesão, a sífilis secundária, entra na latência, lembre, latência precoce. No entanto, ela, nesse primeiro ano da doença, a lesão pode recrudescer, 25% dos casos. Quais são as manifestações clínicas da sífilis secundária? Principalmente as erupções cutâneas, as lesões de pele. 75% das pessoas apresentam, ela não pruriginosa. As lesões têm 1 a 2 centímetros, podem aparecer em qualquer combinação, a chamada roséola sifilítica. Um dado importante, ela envolve o tórax, as costas e a palma da mão e a sola dos pés. Eu posso ter linfadenopatia generalizada, sintomas sistêmicos, mal-estar, febre ou sintomas inespecíficos, lesões orais ou placas mucosas que ocorrem a 6 a 30%, que pode ser na região oral, faringe, laringe ou região genital. O condiloma lata, ou também chamado condiloma plano ou condiloma sifilítico, ele acontece 10 a 20%, 10 a 20% e aparece nas áreas intertriginosas quentes, em pregas glúteas, períneo e peranal. Alopecia em 5%, envolvimento dos órgãos viscerais, fígado, rim, pulmão, podendo dar sintomas sistêmicos do acometimento desses órgãos. Então, aqui, alguns dos sintomas são a roséola sifilítica, aqui, lesão na palma da mão e planta do pé, muito característico desses pacientes. Então, lesão na palma da mão, planta do pé, a roséola aqui. Esse caso, uma paciente, vejam, gestante internada por um trabalho de parto prematuro. Vejam aqui, uma lesão na vulva, que foi chamada porque acharam que foi um condiloma plano, lesões cutâneas e aqui na língua, lesões mucosas. Outra paciente também, olhem,
lesão mucosa, lesão genital, sem rasgo cutâneo. Uma jovem de 15 anos, vejam, lesões em placas na pele, aqui parece uma lesão elevada, um condiloma. A sífilis, o nome dela, o grande apelido é a grande imitadora, The Great Pretender. Então, isso significa o quê? Qualquer lesão cutânea, às vezes, a gente tem que lembrar da sífilis que ela existe. Aqui, lesões de condiloma genital, condiloma plano, e essa lesão aqui, na região da mucosa, quirite, é muito característica da sífilis. Vejam aqui, mais condiloma plano, aqui na região perianal, assemelha muito a um condiloma por HPV, mais lesões, vejam, condiloma plano, aqui a mesma paciente com lesões vulvares e algumas lesões na perna, na pele. Lesões vulvares, vejam, elevação numa gestante, um condiloma plano aqui, mais lesões para a gente guardar a imagem. E essa paciente foi uma mais recente que a gente teve no nosso ambulatório, uma paciente que veio encaminhada por lesões sugestivas de condiloma, vejam aqui, no teu olho, sugestiva de condiloma plano, vejam aqui algumas lesões em pele. Aí a gente foi avaliar melhor a paciente, lesões aqui na mucosa, na língua e no palato também, um pouquinho de um eczema aqui na planta do pé, na palma da mão também, com essa descamação, que é muito comum. Então, como a gente comentou, a sífilis secundária, ela desaparece, porque os treponemas, eles vão sendo destruídos, e com isso, eu vou tendo um desaparecimento das lesões, e a pessoa entra num quadro de sífilis latente, onde eu não tenho sintomas. Mas, mesmo da sífilis latente, ela pode recrudescer e eu ter sintomas de secundarismo novamente. A sífilis latente é o estágio caracterizado pela persistência do treponema sem causar sinais ou sintomas, e eu tenho a latência entre os estágios primário e secundário, entre o estágio secundário e as recidivas. E eu tenho o diagnóstico de sífilis latente, é aquela pessoa, como que eu sei que ela tem? Ela tem uma sorologia, ela não tem nenhum diagnóstico, nenhuma manifestação ativa, e então ela chega para você, não tem sintoma, você fez um exame e eu tenho uma positividade para sífilis, que a gente só vai discutir no diagnóstico, e ela é classificada em precoce e latente. A sífilis precoce, como eu comentei, ela é caracterizada pela infecção com duração menor de 1 ano. Ela pode voltar a sífilis secundária, como eu comentei, em 25% dos casos, ou ela manter-se latente sem sintoma nenhum. Para eu dizer que aquela paciente tem uma sífilis latente, eu preciso saber que ela pegou a sífilis há menos de 1 ano. Então, como eu posso definir? Então, aqui, vejam, ela não tem sinal e sintomas e ela tem qualquer um dos seguintes. Ela tinha um exame de sífilis anterior, menos de 12 meses, negativo, ela sofreu uma conversão. Ou ela tinha uma sorologia e aumentou o título 4 vezes, ou eu tenho sintomas de sífilis primária ou secundária nos últimos 12 meses, ela te conta, contato nos últimos 12 meses com parceiro que teve sífilis de algum desses tipos, e os testes documentados, e a única exposição possível foi a 12 meses. Por exemplo, a pessoa tem um exame positivo e era virgem, sem contato sexual nenhum anterior. Já a sífilis tardia é aquela acima de 1 ano. É aquela pessoa que
uma sorologia e tem todos os critérios. Testes são reativos, eu não tenho diagnóstico, eu não tenho manifestação e ela não tende a um critério. Então, é aquela pessoa que eu não consigo comprovar, por nenhuma daquelas maneiras, que ela teve a infecção nesse último ano. Então, quando eu não consigo comprovar, caracterizo como uma sífilis latente tardia. Agora, em termos da sífilis latente, nós vimos, as pacientes podem evoluir para uma sífilis terciária. Ela hoje é muito rara, apesar de nós vimos que uma grande parte da população sendo infectada, tanto no Brasil quanto no mundo, principalmente pelo aumento do rastreio. Hoje a gente tem uma IST, a gente pede sorologia para as outras, e também porque eu uso muito antibiótico, e aí eu acabo, sem querer, eu acabo tratando a sífilis. Então, sem tratamento, 30% progredirão para o estado terciário entre 2 a 50 anos. Manifestações: lesões gomosas, processos granulomatosos em qualquer tecido. Sífilis cardiovascular, eu tenho a neurosífilis tardia, a sífilis ótica e ocular são manifestações menos comuns. A sífilis terciária era muito comum antigamente. Aqui são fotos de museus, vejam, onde eu tenho as lesões gomosas na pele, no nariz, destruição de tecidos também, e também aqui em museus, eu tenho destruição óssea, vejam, relacionadas à sífilis. Então, a gente viu a espiroqueta, como ela é transmitida e os estágios da doença. E como que eu faço o diagnóstico? A gente vai ver a metodologia, mas eu queria lembrar que uma pessoa, ela pegou a sífilis, foi diagnosticada, ela não confere imunidade. Então, dessa maneira, eu tenho a sífilis, ela se não tratada, ela vai persistir, aí eu trato, a pessoa está curada. No entanto, se ela encontrar com um agente novo, ela pode se infectar novamente. Então, veja, as pessoas podem se infectar quantas vezes forem expostas. Como que eu faço o diagnóstico da sífilis? Ele é dado pelos sintomas, lembrando que a espiroqueta, ela não aparece, não é cultivável, não aparece em microscópio óptico comum. Eu posso utilizar a microscopia de esfregaços, que a gente já vai comentar. O PCR hoje é disponível, não em todos os centros. Então, eu tenho uma lesão ou um cancro duro, ou uma lesão secundária rica em bactérias, eu vou pegar um suave, eu vou pegar, colher material dessa lesão e solicitar o PCR para o treponema, tem uma sensibilidade muito boa. E os testes sorológicos, lembrando que eles aparecem como uma reação ao antígeno, eles são detectados os anticorpos, não o agente. Em termos de clínica, a gente vai rememorar aqui a sífilis primária, o cancro duro, os linfonodos, a secundária, a disseminação hematogênica, a gente tem toda aquela sintomatologia, a sífilis latente, que ela é assintomática, que vai ser detectada apenas por sorologia, e a doença terciária, que deve ser sempre suspeitada mediante essas alterações que a gente aqui comentou. Agora, como que funcionam as lesões, a detecção do antígeno e os anticorpos nas fases da sífilis? Então, vejam, eu tenho a infecção, depois de 10 a 90 dias, eu tenho o aparecimento do cancro. Então, a gente vai ter as provas diretas, então o campo escuro nas lesões primárias ela é positivo, só que vejam, os anticorpos às vezes ainda não começaram a aparecer. Então, muitas vezes, quando eu tenho uma lesão primária, os anticorpos ainda são negativos.
Lembrando que quem aparece primeiro é o teste treponêmico. Aí, depois, na sífilis secundária, a gente tem as lesões, vejam, são maiores, depois elas vão desaparecendo. Aqui, as lesões, elas são positivas nesses testes diretos, que a gente vai ver, e também pelo PCR, e depois elas vão diminuindo as lesões, elas não vão ser mais visíveis. No entanto, aqui, os testes sorológicos são positivos e fortemente positivos. Na fase latente, eu não detecto bicho, eu detecto pelos testes sorológicos, e na terciária eu tenho. Só que vejam o comportamento desses testes que a gente já vai comentar. Os testes de detecção são as microscopias que podem ser feitas de duas maneiras. Uma, que é a microscopia de campo escuro, ou aplicação de colorações especiais. Então, eu tenho que ter um microscópio de campo escuro, então ela pode ser realizada nas lesões primárias e secundárias. Eu vou pegar o exudato seroso das lesões ativas, o material deve ser analisado imediatamente. Eu coloco numa lâmina esse material e coloco nesse microscópio de campo escuro. Tem uma sensibilidade elevada, com uma especificidade de até 97%. Não é recomendado para material de lesões orais, porque muitas vezes a gente tem outros tipos de espiroqueta na boca que não a sífilis, treponema pálido. Falsos negativos podem aparecer quando eu tenho uma quantidade insuficiente, a lesão está próxima à cura ou o paciente recebeu o tratamento. Além da microscopia em campo escuro, eu posso coletar o material da mesma maneira e aí eu vou fazer colorações especiais. Então, olha, eu vou coletar, deixar o exame pregar-se secar, eu não ponho nenhum spray, nada fixador. E aí eu vou colorir Fontana Tribondô aqui, utilizando o nitrato da prata, o método de Bury, que é a tinta da China, o Rinsa, ele fica meio pálido, ele é mais difícil de ser visualizado, e o Levadute, prata para cortes histológicos. Então, a gente pode achar o treponema de maneira pesquisa em campo escuro e também a pesquisa com colorações especiais e o PCR. Então, o que eu queria enfatizar para vocês? Lesões primárias e lesões secundárias, lembrando que a gente tem outros treponemas na boca e que ele pode dar negativo se o número não for o suficiente, a coleta não foi boa, a lesão está próximo à cura natural e a pessoa recebeu tratamento. Agora, a gente passando para um ponto muito importante em termos de detecção da sífilis, são os testes sorológicos. Então, quando a gente tem a infecção, após algum tempo, o paciente vai começar a fazer anticorpos, e esses anticorpos, eles são divididos em dois tipos. Os testes treponêmicos, que são anticorpos que são específicos para antígenos do treponema, que podem ser o IgM e IgG, e os testes não treponêmicos. Em relação aos treponêmicos, eles são os primeiros a se positivarem, início 10 dias, média 3 semanas. Então, como eu comentei para vocês, muitas vezes, no cancro duro, às vezes, os testes ainda são negativos. E muita gente tem a falsa impressão, eu vou pedir um VDRL. Gente, o VDRL é positiva depois do teste não treponêmico. 85% dos testes treponêmicos permanecem positivos durante toda a vida e 1% da população pode ter falso positivo. Testes não treponêmicos, eles detectam anticorpos anticardiolipina que não são específicos do treponema. Também podem surgir outros agravos que destroem células do organismo, resultando em falso positivo.
Vejam aqui, os não treponêmicos podem ser qualitativos e quantitativos. Então vejam, aqui eu tenho o treponema e eu tenho a célula humana. A gente tem aqui antígenos dos verdinhos que são específicos do treponema. Então, vejam, eu tenho esses anticorpos de cinza que são específicos. São esses anticorpos que são os testes que são detectados pelos testes treponêmicos. Agora, o próprio treponema, ele tem antígenos lipoides. Vejam, aqui e a célula nossa também tem. Então, eu tenho a formação de anticorpos contra essas áreas não específicas do treponema, que podem ser outras que não, por exemplo, um processo inflamatório, a gente vai ver. Então, no nosso meio hoje, nós temos como testes não treponêmicos, o principal que a gente utiliza é o VDRL e o RPR, mas também ele trouxe o USR. Eles, como nós vimos, eles são qualitativos e quantitativos, são importantes para o diagnóstico e para o tratamento. Em relação aos treponêmicos, o mais nós utilizamos são o FKBS, o ELISA, mas nós temos também o teste rápido. Eles são os primeiros a se tornarem reagentes, no entanto, eles permanecem reativos o resto da vida, na maioria dos pacientes, como uma cicatriz sorológica. Então, eles são importantes para o diagnóstico, mas não são indicados para o acompanhamento pós-tratamento. Então, como funciona? Em relação aos testes treponêmicos, eu vou colocar o antígeno da paciente, tá certo? Eu tenho um controle negativo e o antígeno, o soro da paciente. Vejam aqui, eu tenho uma reação reagente e aqui uma reação não reagente. Então, esse aqui é uma placa. Então, vejam, aqui é o controle, a fileira do controle, são várias pacientes. A gente tem aqui o controle, que é negativo, e é o resultado do paciente. Então, o que vocês podem ver? Negativo, tá? E aqui eu tenho resultado positivo, negativo. Em relação aos testes não treponêmicos, sempre que um teste não treponêmico ele é realizado, eu preciso realizar a amostra pura e diluída em virtude do efeito prozona que a gente já vai ver. Então, eu sempre tenho que fazer o teste diluído, então uma amostra pura e diluída 1:8 ou 1:16. Se essa amostra der negativa, eu não preciso de mais diluição. No entanto, se ela for positiva, eu tenho que ir diluindo até que eu não tenha mais a reatividade. Então, dessa maneira, eu tenho a titulação final da paciente. Então, diluiu, e aí não diluiu mais 1:512, essa é a titulação da paciente. Então, vejam, eu tenho um controle negativo positivo, e aí eu vou diluir o soro do paciente, eu tenho o puro, e eu tenho diluído 1:8 ou 1:16. Negativo, encerro por aí. Positivo, eu vou diluindo até eu ver a reação. Então, como que é visualizado o teste? Eu tenho que visualizar o anterior, o teste treponêmico via numa placa, olho nu, e o teste não treponêmico, eu tenho que ver no microscópio. Vejam, quando eu tenho a floculação, teste positivo, sem floculação, teste negativo. E o que é o efeito prozona que eu comentei? Ele acontece principalmente na sífilis secundária, quando a paciente tem muito anticorpo circulando. Então, no caso, é quando eu tenho um teste negativo que a paciente ela tem a doença, tem uma grande quantidade de anticorpos, mas o teste é positivo. Então, vejam aqui, num teste normal, eu tenho os, os anticorpos e aqui os antígenos,
eu tenho uma equivalência. No entanto, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o teste, o efeito prozona, onde eu tenho uma não equivalência. Então, a presença de grande quantidade de anticorpos pode evitar que haja a floculação. Então, com isso, eu tenho uma reação falso-negativa. Então, como que eu consigo evitar isso? Eu tenho que diluir o soro para que eu tenha a reação positiva, ocorre em 1% dos doentes com secundarismo. Então, por isso que, para eu não ter uma reação, um efeito prozona, o certo é que os laboratórios façam a diluição, peguem o soro do paciente e mesmo que eu não tenha qualquer dúvida, você vai fazer o teste diluído 1:8 e 1:6. Como eu comentei, então eu tenho os testes não treponêmicos, que são aqueles que formam anticorpos não específicos do treponema, mas também podem ser por qualquer resíduo celular que nem a gente viu. Então, eu posso ter o teste falsamente positivo em algumas situações. Vejam, infecções após vacinação, alguns tipos de medicamento, hemoderivados, gravidez em idosos. E situações permanentes, lúpus eritematoso, síndrome antifosfolípidica, hepatite, drogas, hanseníase, entre outros. Então, vejam, por isso que, às vezes, com um VDRL positivo, eu tenho que ficar esperto. E aí, vamos voltar. Como que se comportam os níveis de anticorpos treponêmicos e não treponêmicos numa pessoa que adquiriu sífilis e não foi tratada? Então, quem começa primeiro? Aqui os pontilhados treponêmicos. Eu tenho o IgM, ele começa primeiro do que o não treponêmico. E aí ele cai o IgM, só que o IgG ele passa a ser produzido e ele se mantém, como eu comentei com vocês, positivo a maioria, o resto da vida. Os anticorpos não treponêmicos, eles passam a ser produzidos depois, numa outra fase, e aí o que vai acontecer? Eles começam, dependendo da fase, cair os seus títulos. Então, a gente tem que lembrar, os treponêmicos, a gente tem positivo ou negativo, e os não treponêmicos, positivo e positivo a titulação. Então, vejam, a gente pode ter essa queda que vai acontecer e negativação com o tratamento. Ou a gente tem a doença, ele vai se manter positivo. Então, aqui, de uma maneira fácil, sífilis precoce, reação não treponêmica. Na sífilis primária, ele ainda ainda está negativo, o não treponêmico. Na secundária, ele é positivo. Na latente, ele geralmente é positivo. E na terciária, ele pode até se tornar negativo. Em relação aos treponêmicos, ele é negativo e vai ficar positivo. Em uma porcentagem pequena da população, ele pode se negativar. Então, como que a gente faz o diagnóstico? O ideal é que eu tenha os dois testes juntos, o treponêmico e um teste não treponêmico, os dois reagentes, e aí com isso eu vou ter o diagnóstico de sífilis confirmado. No entanto, o Ministério da Saúde, ele coloca em algumas situações, em centros onde eu não consiga fazer os dois testes juntos, ele coloca que a sensibilidade dos fluxogramas diagnósticos é sempre que possível iniciar a investigação por um teste treponêmico. Então, teste treponêmico, se for negativo, ele coloca que você pode parar já por aí.
E se ele for positivo, você vai passar para o teste não treponêmico. No dia a dia, na nossa prática clínica, a gente acaba solicitando os dois. E como que a gente vai interpretar, então? Pedir os dois testes. Os dois negativos têm doença. Agora, eu tenho um teste, um treponêmico positivo e um não treponêmico negativo, é ou uma infecção inicial, que está começando a infecção, e primeiro subiu o treponêmico e o não treponêmico não subiu, ou uma cicatriz sorológica. Mas como eu comentei com vocês, muitas pacientes, elas comentam, mas eu nunca tive sífilis. Provavelmente teve e algum outro tipo de antibiótico tratou. Os dois positivos, a gente tem uma doença ou eu tenho uma cicatriz. Dependendo da época que eu trato, o VDRL pode ainda permanecer positivo. E aí, como que eu vou fazer o diagnóstico? A gente vai ver. Eu vou acompanhar esse paciente. Então, VD, a gente tem o FTBS, treponêmico positivo e não treponêmico altamente positivo, é doença. Agora, o não treponêmico positivo em títulos baixos, será que ainda é uma cicatriz? Como que eu vou fazer? Eu vou dar um intervalo de mais ou menos um mês e repito o teste não treponêmico. Agora, o não treponêmico positivo com o treponêmico negativo, aqui a gente tem um falso positivo, que a gente já viu naquelas situações. Além dos testes sorológicos, o que também eu posso fazer? Eu tenho uma biópsia, uma lesão suspeita, eu faço uma biópsia. O que na biópsia eu tenho? Uma dermatite perivascular com plasmocitose. Então, vejam aqui um processo inflamatório da lesão, plasmocitose, um infiltrado importante linfovascular. E a imunistoquímica. Aquela lesão que eu mostrei, solicitamos aqui o imunistoquímica para o treponema e você consegue enxergar esse bicho na lesão. Quem que eu peço a sorologia? Em termos de rastreio, o ideal é qualquer pessoa que tenha uma IST, eu vou solicitar sorologia. Aqui, o que a gente vai lembrar? Que em 2016, o Conselho Federal, ele recomendou que todos os médicos, quando atenderem qualquer paciente, que você suspeite, você deve solicitar detecção de HIV, sífilis e hepatite, porque, mediante diagnóstico e tratamento, eu vou conseguir mudar o curso dessas doenças. Algumas palavras de sífilis na gestação. O que a gente tem que lembrar? A sífilis congênita, ela ocorre quando o treponema é transmitido a uma grávida e da grávida, ele transmite para o feto, ou esse bebê, ele pode, claramente, a paciente com uma sífilis primária, secundária, na hora do parto, foi transmitido pelo contato com uma lesão genital. A transmissão, vejam, pode ocorrer durante qualquer estágio da sífilis, mas ele é muito maior na lesão primária, na sífilis primária secundária, especialmente se a mãe adquirir o treponema no terceiro trimestre. A sífilis, ela é classificada como precoce e tardia. Lembre, então, a paciente tem sífilis, ela pode transmitir a gravidez inteira, ela pode transmitir principalmente se ela tem a sífilis primária e a secundária. Quando ela é transmitida, o bebê pode desenvolver alguns sintomas, e esses sintomas, dependendo de quando eles aparecerem, que a gente vai classificar como a sífilis precoce, quando os sinais e sintomas aparecem nos 2 primeiros anos, e a sífilis tardia, acima de 2 anos. Então, embora bebês com sífilis congênita apresentem as manifestações precoces, alguns podem não ter nenhum sintoma logo ao nascimento. Então, é necessário
como a gente sabe, a gente viu que essa sífilis está aumentando muito, a recomendação do Ministério hoje é o quê? Que a gente, no mínimo, faça o exame na primeira consulta, no início do terceiro trimestre e também, se possível, na internação por parto. Aqui mostrando algumas imagens de sífilis tardia, perfuração no palato e os dentes de Huntington. Em relação a sífilis e HIV, a gente sabe que essa paciente com HIV, com imunossupressão, as recomendações diagnósticas são as mesmas para os pacientes que têm HIV. E o tratamento também ele vai ser o mesmo, a gente vai comentar daqui a pouquinho. No entanto, a gente vai tratar de acordo com a fase. Cabe a gente ressaltar aqui que o curso clínico da sífilis pode ser alterado por essa inconstância pelo HIV, com ocorrência de manifestações atípicas ou agressivas. Então, as manifestações, elas são muito semelhantes. Então, a gente tem o cancro duro, a gente tem as roséolas, as outras lesões, só que a gente pode ter cancros múltiplos na sífilis primária, profundos ou atípico, que demora mais tempo. Maior frequência de sobreposição de estágios. Então, às vezes, eu tenho uma paciente que tem cancro duro e lesões sistêmicas. Eu tenho maior frequência de secundarismo, os sintomas são mais graves, eles podem ir e voltar na latência. E predisposição grande para o desenvolvimento de lesão oftálmica e neurológica. Em relação ao tratamento, a gente hoje, a recomendação do Ministério é que a sífilis seja tratada por meio da penicilina benzatina. Antes a gente tinha um tratamento para sífilis primária, sífilis secundária e sífilis terciária, com mais de 1 ano, eram diferentes, a primária era de um jeito, secundária. Hoje a gente sabe que a sífilis recente, quer dizer, aquela com menos de 1 ano, a sífilis primária, secundária, latente recente, deve ser tratada com a benzetacil, 2.400.000 dose única, 1.000.000 em cada, 1.200.000 em cada análise. Como alternativa, exceto para gestantes, a gente tem a doxiciclina, que pode ser dada em 100 miligramas de 12 em 12 horas por 15 dias. Lembrando que o segmento é o teste não treponêmico, porque o treponêmico vai ficar positivo o resto da vida. Nas gestantes, o controle é mensal e em pacientes não gestantes, a gente tem a cada 3 meses. Para uma sífilis tardia, isto é, maior de 1 ano de evolução latente ou uma duração ignorada, a gente vai utilizar a penicilina benzatina, 2.400.000, 3 semanas seguidas. A dose total de 7.200.000. E a alternativa, exceto para não gestantes, é a doxiciclina de 12 em 12 horas por 30 dias. E o segmento, a gente está vendo aqui o mesmo. Que delas eu vou colocar? Ela é a única opção para o tratamento da gestante. A recomendação é que a gestante deve ser tratada o mais precocemente possível, deve ser avisado quando ela foi tratada, no momento do parto, e se a paciente, aqui ela tomou, por exemplo, uma dose e acabou. Aqui ela tem que tomar 3 doses. Se o intervalo entre as doses ultrapassou 7 dias na gestação ou 14 não gestante, o esquema ele deve ser reiniciado. O que é a reação de Harris-Feldmayer? É um evento quando a gente tem tratamento, eu tenho a destruição das espiroquetas, eu tenho uma liberação de antígenos no sangue, na circulação, e aí eu tenho uma reação que pode acontecer nas primeiras 24 horas após a primeira dose, especialmente na fase primária e secundária. Ocorre uma exacerbação das lesões, mal-estar, cefaleia, e depois ela regride 12 a 24 horas e ela melhora com o uso de analgésicos. Não precisa descontinuar o tratamento.
Então, quando a gente tem uma paciente com sífilis primária e secundária, avise que isso pode acontecer. E o importante na sífilis não é só eu tratar, é eu monitorar. Eu preciso ver se esse tratamento foi eficaz. Então, o monitoramento, lembre, teste não treponêmico. E o mesmo teste deve ser utilizado quando do diagnóstico. Os testes devem ser realizados mensalmente na gestante e no restante da população a cada 3 meses até completar um ano. Pelo Ministério da Saúde hoje, para eu definir uma resposta imunológica adequada, quer dizer, tratei, eu utilizo o teste não treponêmico não negativo. Então é o seguinte, ficou boa, quer dizer, ou o teste ficou não, ele ficou negativo, ou a sua titulação caiu 2 vezes em 6 meses, ou caiu isso para sífilis recente até um ano, ou ele caiu 2 titulações em até um ano na sífilis tardia. Lembrando que descobriu o MST, eu tenho que procurar as outras todas. O que é título e diluição? Quando os títulos diminuem em 2 diluições, né, lembra, diluição, eu tenho o título, significa que ele caiu 4 vezes. Então, eu tenho o quê? A amostra é diluída em fator a cada 2. Então, por exemplo, eu tenho, ele caiu, como eu comentei para vocês aqui, 2 titulações, né? Ele caiu 4 títulos, tá? Então, por exemplo, 1,64 tinha, por isso que eu preciso saber qual é o valor antes do tratamento. Por quê? Ele tem que cair 2 titulações ou 4 títulos. A completa negativação dos testes, ela é proporcional à precocidade do tratamento. Então, quanto maior, mais rápido eu tratar, o BDRL vai ficar negativo. Se eu demorar a tratar, por exemplo, uma paciente numa sífilis tardia, ela pode ficar com esse VDRL, o não treponêmico, positivo, mas geralmente o título é baixo. E como que eu sei que essa pessoa, ela está com sífilis? Lembra que eu comentei? Opa, STABS positivo, VD positivo. Será que ela está com infecção? Mas o VD é um título muito baixo. Como que eu sei que é reinfecção? É uma paciente que aumenta o título em 2 titulações no teste não treponêmico quando comparado com o resultado anterior. Então, por exemplo, essa paciente, eu vou solicitar outro teste. Então, eu vejam aqui, ela tinha 1 para 4, eu faço o teste de novo e ele sobe 2 títulos. Lembrem, 2 títulos, 4, a gente tem 2 diluições, a gente tem 4 títulos. Então, a gente calcula vezes 4. Então, ó, 4 aqui, 16. Critérios de retratamento, quer dizer, a pessoa, ela ou se reinfectou ou ela não eliminou a sífilis. Ausência de diminuição de 2 titulações em intervalo de 6 meses para sífilis precoce e 12 meses de sífilis tardia, após um tratamento adequado, ou a gente tem um aumento da titulação, ou eu persisto, ou eu tenho recorrência dos sintomas. Então, aqui, aquele mesmo quadro que eu mostrei para vocês, como que eu faço? Então, eu tratei. O que que acontece? A reação, a primária, a não treponêmica, ela vai se tornar negativa na sífilis primária, secundária e latente, geralmente. Agora, quando eu tenho ela mais tardiamente tratada, a chance é que ele permaneça positivo numa porcentagem. Agora, o treponêmico, ele se mantém positivo o resto da vida. Aqui para mostrar para vocês, uma paciente, essa eu já mostrei, lesões de sífilis secundária diferentes, grade pretend. Aí, olhem que interessante. A paciente veio, a gente até ficou muito na dúvida com o sintoma, nossa, isso é uma vasculite. E aí a gente fez a biópsia dessas 2 lesões e a paciente retornou para o resultado, já no sorologia,
ela retornou para o resultado 3 semanas. Olha, sem tratamento, a lesão ainda tem, mas começou a melhorar espontaneamente. Os títulos vieram bem elevados, e aí a gente tratou, e aqui vejam, aqui ficou uma área de hipercromia, mas 2 semanas após o tratamento, desaparecimento da lesão e negativação. Aqui aquela paciente que eu mostrei para vocês, com as lesões genitais e as lesões orais, aqui após o tratamento, desaparecimento do palato, da língua, do lábio e do genital. Aqui essa outra paciente, lesões de sífilis secundária e aqui após o tratamento. Então hoje nós conversamos sobre sífilis em todos os seus aspectos, desde a sintomatologia até o diagnóstico e o tratamento. Até uma próxima, obrigada.